Nesse vídeo a gente vai tratar de diversos assuntos. Teve aqui um dividendaço da BB Seguridade sobre a nossa bolsa. Então, vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E na data de gravação desse vídeo, o Ibovespa está ali brincando nos 128 mil pontos. A gente sabe que há algum tempo o Ibovespa não sai dessa banda entre 105 a 135 mil pontos. E não existe, no curto prazo, nenhum gatilho que possa fazer essa bolsa ir muito além disso. Por mais que a nossa bolsa seja uma bolsa mais descontada, a mais descontada entre os emergentes e entre as bolsas relevantes no mundo, a gente não tem nada que faça ela disparar. Teve aí, claro, nesse começo de 2025 uma alta, mas ainda não rompeu a resistência dos 135 mil pontos. Vamos acompanhando por aqui. Para quem está acumulando patrimônio, ter uma disparada não é uma boa coisa, porque senão isso vai aumentar ali o preço que você vai pagar por cada ação, vai dificultar o enriquecimento invisível, vai desbalancear a carteira. Agora, para quem já está usufruindo de patrimônio é uma maravilha. Mas enfim, imagino que o seu caso não seja esse. E olha só, para quem me acompanha no Instagram, sabe que eu falei sobre esse assunto. O Milei pode eventualmente ser impeachmentado, sofrer impeachment, porque acabou se envolvendo no esquema de criptomoeda. O grande ponto foi de boa fé, ou seja, ele não sabia do golpe que era aquilo, ou foi de má fé? Ele lucrou com isso? Qual a sua opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários. Claro que ele se defendeu dizendo que estava de boa fé. E começando aqui com o BMG, que está subindo um pouquinho aqui, custando R$ 4,00 a ação. Ele reportou o seu resultado. A gente vê que nesses preços o BMG está negociando a 9 vezes lucro. Não é um múltiplo baixo para banco. Isso aqui é múltiplo de Banco Itaú. Será que o resultado foi bom? A gente vê o seguinte, o ROI foi de 10,7%. Olha, o BMG ele não é um banco inteiramente digital. Portanto, esse tipo de ROI não é dos melhores, mas ainda assim também não é algo muito ruim. A gente tem ROI pior, por exemplo, do Banrisul. Eu diria o seguinte para você falar assim, olha, se não é um banco digital que está crescendo muito, é indispensável um ROI acima de 12%, pelo menos. O ideal acima de 15%. Procure esse tipo de banco, a não ser que você entenda que há uma grande oportunidade em alguma instituição financeira ou outra. Mas veja, banco lucrativo, lucrou 441 milhões de reais em 2024, no quarto trimestre foi de 125 milhões, então há um equilíbrio entre um trimestre e outro. Carteira de crédito total em 26 bilhões de reais. Veja que não é um banco gigantesco, isso aqui para um banco de bolsa não é, nossa, que coisa absurda. Resultado bom, satisfatório, mas note que negociar a quase 10 vezes lucro não é uma grande oportunidade. Na verdade, está bem difícil hoje de encontrar grandes oportunidades na nossa bolsa por conta dessa alta que tivemos nesse começo de 2025. Continuando aqui, agora uma elétrica, Neo Energia, também subindo na presente data. A gente viu que o Bovespa está com volume muito baixo, mas algumas ações em específico estão subindo mais. Caso da Neo Energia, também reportou resultados. Uma empresa que aí é mais barata, não negocia nesse múltiplo de BMG, quase 7 vezes lucro, negociando abaixo do valor patrimonial da ação. O dividend yield é baixo, ela é uma holding que acaba não distribuindo muitos dividendos. As suas empresas investidas, algumas delas, pagam dividendos bem superiores. A holding não tem esse propósito, então você vai ver um dividend yield baixo. Pelo critério do Graham, que você encontra aqui no Investidor 10, a empresa teria um upside de mais de 100%, então ela seria descontada nesse sentido, porque o Graham buscava empresas da velha economia, como é o caso de uma elétrica, pelo menos uma margem de segurança de 100%, e a gente tem algo acima disso. Portanto, teria um desconto nessa ação, mas lembrando que a gente não compra simplesmente por isso, esse aqui é um critério de quantidade, a gente busca critérios de qualidade, por isso a importância de olhar o retorno sobre o patrimônio líquido e o retorno sobre o capital investido, que é de 10%. Esse é um retorno abaixo da média do setor, portanto, é uma empresa relativamente boa, não é grande coisa. Eu particularmente prefiro abaixo dos R$ 20. Ainda mais com essa alta fica difícil de comprar. É como eu disse, a alta só acaba sendo boa para quem já está vivendo de renda, que aí já acumulou todo o patrimônio que precisa e eventualmente vai vender uma parte, vai fazer um rebalanceamento, algo do tipo. Receita da empresa cresceu bem
entre o quarto trimestre de 2023 ao quarto trimestre de 2024, 15%. O aumento de receita de um ano para outro foi de 10%, acima da inflação. É isso que a gente busca numa empresa. E o lucro líquido, ou a geração de caixa, que é o que mais importa no primeiro momento, cresceu 1%, e de um trimestre para outro, 8%. Sendo assim, a gente nota, quer dizer que os custos estão impactando, que a receita cresceu 10% e o EBITDA apenas 1%, então a empresa meio que deu uma estagnadinha nesse ponto. Endividamento acabou crescendo, o que é ruim, mas o rating da empresa mantido. Sendo assim, resultado ok, nada que encha os olhos. A verdade é que atualmente pouquíssimos setores e pouquíssimas empresas irão apresentar resultados absurdos por conta do cenário de juro alto. O juro alto atrapalha. Não só isso, a inflação de custos também atrapalha. Que a gente viu, cresceu bastante a receita, mas na hora de chegar ali no EBITDA, o resultado não foi grande coisa, justamente porque a gente tem muita inflação de custo. E finalmente, a estrela desse vídeo, BB Seguridade, não à toa que está subindo 2,24% nesse momento, e ela anunciou resultados e um dividendo bem interessante. Inicialmente, a empresa já reportou no começo de fevereiro o fim do seu programa de recompra de ações. Ele foi encerrado, atingindo ali quase a totalidade da meta, a um preço médio de R$ 32,20. A empresa foi comprando a R$ 32,20. Quase 90% do limite máximo estabelecido. Logo, é por isso que o pessoal está falando, vai faltar ação. Por quê? Porque além de estar havendo fechamento de capital, a empresa saindo da Bolsa de Valores, a gente está vendo que boas empresas acabaram abrindo programas de recompra de ação porque viram uma oportunidade nesse sentido, viram uma possibilidade de retorno superior, uma taxa interna de retorno superior. E aí a empresa fala, vou pegar minha grana, a grana do acionista, e vou recomprar ações, porque aí depois eu posso ganhar com ganho de capital, ou eu posso simplesmente cancelar ações, reduzir o número de ações, isso diminui a liquidez, então tem que ter um equilíbrio, mas reduz ali num limite que não atrapalha a liquidez do papel, e isso faz com que o lucro por ação e o dividendo por ação aumentem, e aí o acionista já da empresa acaba se beneficiando. Resultado da empresa foi bom, teve ali um aumento no que toca ao resultado das participações próximo de 6%, o lucro líquido cresceu mais ou menos nessa linha, então teve um crescimento sustentável, nada muito maluco. A área de capitalização foi a que menos cresceu, a que mais cresceu foi a Brasilseg, a corretora cresceu muito também, lembrando que a corretora está crescendo muito bem. A empresa acabou reportando seu guidance aqui, esse é o de 2024, aqui embaixo tem o de 2025, é o que ela espera crescer, e ela espera crescer algo em torno de 3 a 8%, em termos de prêmios emitidos da Brasilseg entre 2 a 7%, reserva de previdência 12 a 16%. Então é um crescimento aqui bem pé no chão, tem nada de maluco. Em 2024 tivemos um crescimento muito próximo desse range, dessa estimativa. Dividendos, que são aqui o diferencial da BB Seguridade, 7 bilhões em dividendos. Então, olha, a empresa lucra 8,7 bilhões e distribui 7,1 bilhões. Ela praticamente não precisa reter dinheiro na empresa. Ela distribui quase tudo. Então, olha só que legal. A gente teve 7,1 de dividendos e 1,2 de recompra, que acaba sendo uma forma de remuneração. Então, na prática, 8,3 bi de remuneração ao acionista. Isso é muito bacana para quem quer ali uma carteira de previdência, porque você sabe que a empresa ela vai distribuir mais de 90% do seu lucro em dividendo e recompra, ou algo próximo disso. Basta você olhar para o histórico de payout dessa empresa. E aí ela soltou esse aviso aos acionistas, informando um dividendão, 7,1 bi, representando um payout de 81,7% para o ano de 2024, aqui sem considerar recompra. Isso dá, de forma atualizada, porque atualiza o dividendo, 2,30 por ação. E aqui é dividendo mesmo, não é JCP, que aí você tem que pagar imposto de renda. Eu tenho que emitir DARF, não? Isso já é retido na fonte, não precisa se preocupar com isso, mas é melhor do que isso, é dividendo. Dividendo é melhor. O pagamento vai ocorrer no dia 6 de março, com base na posição acionária do dia 20/2. Então você precisa ser dono das ações até o dia 20/2 para receber esse dividendo. Mas qual que é o problema de você comprar por causa do dividendo? A ação já está subindo, então você vai acabar pagando caro. A empresa anuncia o dividendo, aí o que o mercado faz? Coloca o valor do dividendo na alta. Para quê? Para quando a ação negociar ex-dividendos, esse dinheiro sair, porque aí você não vai ter direito a receber o dividendo. Então, esse dinheiro que está embutido na cotação, ele acaba saindo de tal modo que a cotação cai. Então, não faz sentido fazer isso. Você tem que sempre investir pensando a longo prazo, olhando para uma empresa sustentável, perene,
que tem resultados previsíveis, para você montar uma estratégia de longo prazo. Fazer esse negócio de comprar por causa do dividendo agora não vai dar certo. Você está subestimando o mercado. Você pode até subestimar o mercado quando tem muita irracionalidade de questões muito lá no futuro, mas algo muito já de conhecimento público, todo mundo sabe, o mercado é eficiente nesse sentido. Esquece, ele só é ineficiente para coisas muito lá no futuro. E veja, 2,30, dependendo do seu preço médio, claro, você olha hoje aqui no Investidor 10, a quase R$ 40, nesse momento, 39,20, subindo 3%, pesado, tá complicado de comprar. Se você olha para um preço de 39, você vai ver que o dividendo não é muito alto. Se eu pego 2,30 e divido por 39, 5,8. Ainda assim, pô, tem empresa que não paga isso aqui. Eu mostrei na Energia, não paga nem isso aqui no ano inteiro. Isso aqui é um anúncio. A empresa faz 2 anúncios. De qualquer forma, muita gente tem o quê? Tem BB Seguridade a R$ 33, 32, vou colocar 33. Essa pessoa que conseguiu comprar no ano passado, inclusive, a esse preço aí, teve momentos que deu para comprar nesse preço. Você está falando de uma pessoa que, eventualmente em menos de um ano, vai receber em apenas um anúncio, a empresa paga de forma semestral, 2,30 dividido por 33. A gente está falando de quase 7% de yield em apenas um anúncio. É muito dinheiro. Mas note que a empresa já não tem muita margem de segurança. Ano passado ela pagou 2,63. Para esse ano já vai pagar mais de 2,30 no anúncio. Mas ó, 2,63, 2023 pagou 3,45. Então a empresa poderia pagar no ano de 2025 algo próximo desse ano de 2023 aqui, viu? Imagina se ela paga 3,45. Ainda mais com toda essa recompra aí feita. Se ela cancela a ação então. 3,45. Se eu dividir por um preço médio de 33, eu estou falando de 10% de yield. Agora, no preço atual, 39. Vou botar 38 porque vai ter ali a DataX. Então, 3,45 dividido por 38. Eu estou falando de 9% de yield. Então, por mais que não tenha tanta margem de segurança pelo critério do Graham, se você adotar aí pelo menos um yield de 8 a 9%, mesmo a R$ 40, ainda daria. Eu prefiro não, já tem bastante Banco do Brasil e muita Caixa de Seguridade. Você tem que focar, não precisa sair atirando para todo lado, não precisa fazer isso. Lembrando que esse vídeo não é recomendação, tem caráter só informativo. Lembrando que eu tenho uma aula aqui embaixo, uma super aula, que é o Segredo dos Bilionários, que vai mudar completamente a sua mentalidade como investidor, tenho certeza. E o valor do seu investimento para isso é menos de R$2 por dia, são R$ 47. Então aproveite logo essa aula, porque ela vai aumentar o quanto antes, porque esse valor é realmente muito baixo frente ao retorno que essa aula vai te dar em mentalidade, em rentabilidade a longo prazo dos seus investimentos, segurança. Não perca tempo então e dê uma olhada no link da descrição e no primeiro comentário fixado. E se a sua intenção é aprender a montar uma carteira de dividendos na prática, ações brasileiras de dividendos, eu tenho um vídeo gratuito que eu vou estar indicando aqui para você aqui em cima. Corre lá que é de graça.